Muito bem, o Walid Rabah, presidente da FEPAL aqui no Brasil, trazendo aí a sua perspectiva, claro, a reação bem negativa em relação a essa fala de Donald Trump. E agora a gente vai acompanhar também algumas reações pelas redes sociais de políticos, também de especialistas sobre essa fala de Donald Trump de expulsar os palestinos da faixa de Gaza e assumir o controle total daquele território, inclusive com a ideia de transformar aquela região numa espécie de Riviera do Oriente Médio. Vem aqui para o nosso telão, a professora Bia Gomes continua aqui com a gente para analisar essa situação. Vamos lá, começando aqui com o jornalista Túlio Amâncio. O que Trump acaba de defender no encontro com Netanyahu tem um nome: limpeza étnica. Ele disse que os palestinos têm que sair da faixa de Gaza. Nem o premier israelense tinha coragem de falar isso em palavras. Agora ganhou o apoio explícito que precisava, disse o jornalista. O deputado federal pelo PSOL, Ivan Valente, traz a seguinte colocação: fascismo. Trump determinou a saída dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU e disse que os palestinos devem sair de Gaza e morar em outros países. Não é só um absurdo, é uma ofensa à civilização e também um alinhamento ao que a humanidade produziu de pior em sua história, afirmou o deputado Ivan Valente. Dando continuidade aqui às reações, a gente vai acompanhar agora a fala do advogado Rodrigo Mondego. Ele afirmou o seguinte: Trump disse que os palestinos devem sair de Gaza porque lá deu muito azar para eles. O azar foi por terem visto um gato preto em uma sexta-feira 13 ou por terem quebrado um espelho? Nada. O azar se chama governo de extrema-direita de Israel e a saída deles se chama limpeza étnica, destaca aqui o Rodrigo. Professor Fábio Reis Viana, nosso colega aqui também constante no Povo News, afirmou o seguinte: até semana passada, meia dúzia de malucos desta rede bradavam que o Hamas ganhou a guerra. Hoje, Trump anuncia a solução final para a faixa de Gaza. Dando destaque também aqui a outras reações, a gente acompanha agora a própria professora Bia Gomes, que há algumas horas também colocou aí a sua análise nas redes sociais. Trump acaba de dizer em coletiva que vai sim retirar os palestinos de Gaza e após isso os Estados Unidos vão assumir o domínio de Gaza. Rindo e sendo simpático com os jornalistas, ele comunica ao vivo que vai cometer limpeza étnica contra 2 milhões de pessoas. Estamos vendo um líder totalitário mostrando as suas garras. Hoje é Gaza, amanhã é qualquer outro país do mundo, afirmou a professora Bia Gomes. João Paulo Charlet, especialista também nessa área internacional, afirmou o seguinte: é inacreditável a facilidade com a qual Trump se desembaraça da questão palestina ao dizer que a população deve deixar Gaza porque só sobraram escombros. É como se não houvesse agente responsável por essa situação e como se não houvesse beneficiário dessa evacuação, lembra muito bem o João Paulo. César Calejon, escritor, afirmou o seguinte: ninguém poderia imaginar que o genocídio contra os palestinos era sobre limpeza étnica e expansão colonial em pleno século XXI. Trump quer jogar golfe em Gaza sobre os corpos de milhares de mulheres, crianças, homens e tudo que se mexia no solo e foi exterminado por Israel e também pelos Estados Unidos. Professor André Spritzer, que já participou aqui também do nosso Povo News, afirmou o seguinte: Trump quer tirar palestinos de Gaza, jogá-los no Egito e na Jordânia e transformar o lugar num resort. Vontade dos cidadãos desses lugares? Não interessa. Até Netanyahu ficou chocado. Assim como não interessa o que querem os cidadãos de Groenlândia, Panamá e etc. Para finalizar, a própria nota da FEPAL, Donald Trump enlouqueceu. Não há outra palavra para descrever o absurdo das declarações do novo genocida da Casa Branca junto de Netanyahu. Enquanto o primeiro genocida israelense sorria diabolicamente ao lado, Trump garantiu que expulsaria todos os palestinos de Gaza e prometeu que os Estados Unidos tomariam controle do enclave palestino para levar estabilidade para a região e talvez para todo o Oriente Médio, e não descartou enviar tropas dos Estados Unidos à Palestina. Um detalhe importante:
Trump afirmou que 1.800.000 palestinos deveriam deixar Gaza. A população no enclave palestino em outubro de 2023 era 2.300.000 palestinos. Resta a pergunta: 500.000 palestinos foram exterminados então? Esses são só alguns dos absurdos ditos por Trump. Netanyahu, por sua vez, afirmou que Israel ganharia a guerra, indicando que o cessar-fogo em Gaza seria aniquilado pelos israelenses, assim como fizeram em todo o enclave palestino. Netanyahu também chamou Trump de o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca e que, por isso, o povo de Israel tem tanto respeito por ele. Ainda de acordo com o açougueiro de Gaza, Netanyahu, Trump tem uma visão que pode mudar a história. Tá aí, então, na íntegra, a dura nota da FEPAL em relação a essa ideia, a essa postura de Donald Trump.